Capítulo 6. A Guerra Civil Espanhola, um laboratório para os alemães. Hitler, Mussolini e Stalin aproveitam o conflito na Espanha, deflagrado por um levante militar contra o governo republicano, para testar novos armamentos e estratégias e costurar alianças políticas. Olha só a imagem aí de abertura do capítulo, né? E essa imagem tem a seguinte legenda: a luta contra o crescimento do fascismo foi uma das bandeiras da Frente Popular Espanhola. A tensão internacional provocada pela militarização da Renânia pelos alemães logo seria colocada em segundo plano. Um assunto de maior gravidade passaria a absorver a atenção mundial. 4 meses após a bem-sucedida ocupação da Renânia pelo exército alemão, começava a Guerra Civil Espanhola em 18 de julho de 1936. Uma parte do exército espanhol, com o apoio da população civil, havia articulado um levante contra o governo republicano. Essa crise foi diferente de todas as outras que a Europa viveu no período entre as duas guerras, pois não estava relacionada com a nova ordem internacional definida ao fim da Primeira Guerra pelos tratados de paz assinados. A Guerra Civil da Espanha foi motivada por uma série de problemas internos que podem ser resumidos na incapacidade social e política da democracia espanhola de levar adiante a modernização do país. Essa falta de preparo resultava de um processo antigo. O século XIX na Espanha foi caracterizado por uma série de revoluções, golpes de Estado, guerras civis e regimes oligárquicos falsamente democráticos, como a Restauração. A grande instabilidade social e política na Espanha prosseguiu no início do século XX, abrindo a brecha para a instalação da ditadura do general Miguel Primo de Rivera, que durou de 1923 a 1930. Em geral, as forças de direita tentavam solucionar os problemas por meio de golpes de Estado e ditaduras. Já as esquerdas não viam outro caminho para resolver as profundas deficiências sociais senão a revolução. Uma parte da esquerda militava, inclusive, na mais extrema das ideologias políticas da época, o anarquismo, e para complicar ainda mais o caos político, a Espanha tinha de lidar com questões levantadas por nacionalidades periféricas. A região da Catalunha, por exemplo, proclamava ao mundo sua autonomia em relação à Espanha. Com o fim oficial da monarquia e a instauração da Segunda República em 1931, parecia que finalmente a Espanha conseguiria desenvolver um regime realmente democrático e sólido. Mas não foi o que aconteceu. O trauma causado pelas guerras civis foi tão intenso que muitos espanhóis, vítimas de um profundo pessimismo histórico, compararam a ideia de que a sina das duas Espanhas não era outra senão aniquilarem-se mutuamente. E a Guerra Civil de 1936 resultou, na verdade, da grande influência de ideologias estrangeiras divergentes sobre as duas Espanhas. O sucesso da Revolução Comunista na Rússia em 1917 e a ascensão do fascismo na Itália em 1922 acabaram aprofundando, não só na Espanha, mas em toda a Europa, o abismo entre direitas e esquerdas. Lenin e seu sucessor, Stalin, de um lado, e Hitler e Mussolini, do outro, personagens que encarnavam ideologias diversas, eram amados ou odiados, mas nunca vistos com indiferença. As direitas, que receberam com horror o triunfo do marxismo-leninismo na Rússia, atribuíram esse acontecimento às deficiências do governo anterior, liderado por Alexander Kerensky, um dos líderes mais destacados da Revolução de Fevereiro de 1917. E também perceberam que a maioria das esquerdas europeias simpatizava com o regime recém-instaurado. Com isso, as direitas adotaram um anticomunismo extremo e, por trás de qualquer movimento de esquerda, enxergavam o fantasma do comunismo soviético. Já as esquerdas consideravam o triunfo de Mussolini, seguido pelo de Hitler, consequência direta da aliança entre os poderes econômicos do capitalismo e o militarismo reacionário, com a conivência dos partidos do conservadorismo. Por isso, toda política conservadora era rotulada como pró-fascista ou simpatizante do fascismo, ou, como se tornou comum, puramente fascista. A Europa dividiu-se em 2 blocos. Ao contrário do que se pensa, não era um bloco comunista e outro fascista, que na realidade eram partidos minoritários na maioria dos países europeus. Os 2 blocos eram anticomunistas e antifascistas. Simplificando, pode-se dizer que para a maior parte da direita toda esquerda era perigosamente comunista, e da mesma maneira as esquerdas enxergavam um fundo fascista em qualquer expressão política de direita. A tensão entre os 2 polos cresceu gradualmente, em especial depois da crise de 29 e da chegada de Hitler ao poder. É sabido que a Guerra Civil Espanhola teve raízes estritamente internas. Ela não foi consequência da nova ordem mundial, surgida com o fim da Primeira Guerra, nem foi provocada pela intervenção da União Soviética, da Itália ou da Alemanha, apesar de, durante o conflito, as forças em combate acusarem-se mutuamente de seguir ordens de Moscou, Roma ou Berlim. Entretanto, não é errado afirmar que a extrema polarização entre antifascistas e anticomunistas, ocorrida não só na Espanha, como em toda a Europa, contribuiu e muito para criar um cenário propício para que as duas Espanhas buscassem resolver suas diferenças por meio de armas. Nas eleições de fevereiro de 1936, a Falange, o Partido Fascista Espanhol, não elegeu nenhum deputado, o que sugere sua fragilidade política. Já o Partido Comunista obteve algumas cadeiras, mas somente porque recebeu o apoio da Frente Popular. Porém, as campanhas eleitorais dos 2 partidos persistiram na difamação da ideologia dos adversários. Os partidos da Frente Popular pintavam os rivais da direita, o Partido Católico, a Confederação Espanhola de Direitas Autônomas, SEDA e as organizações monárquicas como encarnações do fascismo. Já os partidos de direita impingiam em qualquer adversário de esquerda o rótulo de comunista ou cúmplice dos comunistas, alegando que a criação da Frente Popular fora resultado de uma ordem direta de Moscou.
Em 1933, Hitler instaurou a ditadura nazista na Alemanha e pouco depois Dollfuss instaurou na Áustria um regime ditatorial de direita. Alarmada com esses precedentes, a esquerda espanhola interpretou a entrada de ministros da CEDA no governo como um sinal da chegada do fascismo à Espanha. Como resposta, foi organizada a Revolução de Outubro de 1934, que antecedeu a Guerra Civil. Quando a Frente Popular chegou ao governo em fevereiro de 1936, após uma apertada vitória nas urnas, sua proposta não era mudar a forma de governo, mas criar outro regime social, econômico e político para a Espanha, de modo a impedir a ascensão do fascismo. Assim, foram tomadas medidas enérgicas contra os partidos de extrema-direita. Essa política radical convenceu a direita de que seus temores estavam se concretizando. A Frente Popular era o primeiro passo para a instauração de um regime comunista na Espanha. As eleições de fevereiro de 1936 não resultaram numa mudança de governo, mas num período de grande estabilidade e tensão, a Primavera Sangrenta. Os dois grupos políticos rivais preparavam-se para um confronto de proporções ainda maiores. Grupos militares começaram a organizar uma rebelião contra o governo da República. Os partidos da Frente Popular não só esperavam por essa rebelião, como também acreditavam ter a solução para contê-la, uma mobilização popular em massa que sufocaria a manifestação da direita do mesmo modo como havia abortado a rebelião militar do general José Sanjurjo em 1932. Essa esperada tentativa de golpe, que imaginavam poder conter facilmente, seria a desculpa perfeita para agir contra todos os focos reacionários, os partidos conservadores, a Igreja e o Exército. No entanto, foi uma avaliação exageradamente otimista. Igualmente otimistas foram as expectativas dos conspiradores militares. Ainda que o fracasso da tentativa de golpe promovida pelo general Sanjurjo, SANJURJO, 10 de agosto de 1932, os tenha convencido de que não bastaria um simples pronunciamento de apoio, como havia ocorrido no século XIX, razão pela qual eles buscaram o apoio de algumas forças políticas, como os carlistas ou a Falange. O fato é que os conspiradores acreditavam que o golpe militar teria um rápido desfecho. Os dois lados estavam completamente equivocados. Em vez de um golpe de Estado ou de uma revolução, iniciou-se uma guerra civil longa e cruel. E ela não seria a única a eclodir na Europa do período entre guerras. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, a Finlândia também passou por uma guerra civil, curta mas extremamente sangrenta. Nesse conflito, enfrentaram-se de um lado separatistas e conservadores com o apoio alemão e de outro revolucionários que pretendiam unir o país à Rússia comunista com o apoio dos russos. A Hungria também viveu uma guerra civil depois da derrota das potências centrais, após a instauração de um governo de extrema esquerda em Budapeste, que proclamou o país como parte da União Soviética. Ocorreu um levante de grupos conservadores que derrubaram o governo comunista com o apoio decisivo das tropas da Romênia e da Tchecoslováquia. A mais longa e dura dessas guerras civis foi, sem dúvida, a que sacudiu a Rússia entre 1918 e 1921 e que terminou com a vitória dos comunistas. Seus adversários, os brancos, contaram com o apoio, mesmo limitado, das potências que formavam a Entente. Todos esses conflitos tiveram traços em comum: girar em torno da luta em favor do comunismo ou contra ele e envolver a intervenção de potências estrangeiras. No entanto, de todos esses conflitos, nenhum alcançou a repercussão internacional da Guerra Civil Espanhola, o que foi uma surpresa, pois a Espanha não costumava atrair muita atenção no cenário mundial. Mas a expectativa de uma batalha entre o anticomunismo e o antifascismo colocou o território espanhol sob os holofotes. A propaganda antifascista tentava associar sua causa ao bem da democracia, a despeito do fato de que fora a brutal ditadura stalinista que havia estimulado a formação desse bloco histórico. A Guerra Civil Espanhola não é o tema principal deste capítulo, mas é fundamental analisar ao menos um de seus aspectos mais importantes e surpreendente internacionalização de um conflito interno. A surpreendente internacionalização de um conflito interno. Os dois grupos que se enfrentaram buscaram desde o início o apoio de países estrangeiros. Os militares insurgentes conseguiram de imediato o apoio da Itália fascista e da Alemanha nazista. Era de se esperar que o regime de Mussolini simpatizasse com uma rebelião contra um governo da Frente Popular, cuja principal bandeira era o antifascismo. De fato, algumas conspirações anteriores contra a Segunda República já haviam sido apoiadas por Roma, embora não tivesse obtido vitória. A política externa italiana perseguia o sonho de converter o Mediterrâneo numa área de influência hegemônica da Itália, e o apoio às subelevações poderia ajudar a concretizar esse projeto. No início da década de 1930, o Duce havia proclamado que dentro de 10 anos toda a Europa estaria convertida ao fascismo ou sob governos que teriam afinidade com essa ideologia. A intervenção na Espanha era, portanto, uma boa oportunidade para avançar nessa direção. Na verdade, a Itália, havia tempos, tentava influir na política espanhola e sua intervenção imediata no caso de uma rebelião já era algo esperado. A grande surpresa nessa história foi que Hitler teve a mesma reação de Mussolini. A Espanha nunca estivera em seus planos. A suspeita de que a União Soviética estava por trás do governo da Frente Popular da Espanha e que aquela estava disposta a dar-lhe apoio militar
teve um peso fundamental na decisão de Hitler de intervir no conflito espanhol. E havia ainda outro componente anticomunista nessa atitude da Alemanha. A guerra civil afetaria decisivamente a posição estratégica da França, uma vez que a Espanha está localizada em sua fronteira meridional. Para Hitler, qualquer chance de intimidar a França era vital, pois uma pressão na divisa com a Espanha impediria a França de concentrar seus recursos militares na fronteira com a Alemanha. A todos esses motivos somava-se outro elemento de peso. Pela primeira vez, a Itália fascista e a Alemanha nazista estavam do mesmo lado. O apoio conjunto ao grupo nacionalista as convertia em países aliados. A política externa nazista ansiava por essa aliança. Com efeito, é possível dizer que o surgimento do chamado Eixo Berlim-Roma foi consequência direta da colaboração militar entre a Itália e a Alemanha na Guerra Civil da Espanha. O governo da Frente Popular Espanhola logo tentou buscar a ajuda da Frente Popular Francesa. De início conseguiu o apoio, mas logo os franceses recuaram. Apesar do nome comum, as duas frentes políticas tinham objetivos muito diferentes. A Frente Popular Francesa não pretendia subverter o regime socioeconômico nem aniquilar seus adversários políticos da direita. Já a Frente Popular Espanhola, então, logo se iniciou a Guerra Civil, tentou empreender uma revolução. O governo perdeu sua autoridade, os partidos e sindicatos de esquerda armaram suas milícias, os inimigos políticos passaram a ser perseguidos. Houve uma matança generalizada, as indústrias foram confiscadas e as terras coletivizadas. A falta de apoio à Frente Popular Espanhola pelos franceses deveu-se sobretudo à influência da Grã-Bretanha. No momento em que se temia o rearmamento e o desejo de revanche dos alemães, Paris não podia abrir mão de uma política externa afinada com Londres, e a posição britânica estava definida. O melhor a fazer, no caso da Espanha, era adotar uma política de não intervenção estrangeira. Para muitos, tal política foi responsável pelo fim da democracia na Espanha. Essa opinião, entretanto, deve ser analisada com cuidado. É certo que a Frente Popular havia chegado ao poder por via eleitoral, ainda que por uma pequena diferença de votos, mas se isso bastasse para transformar seus seguidores em democratas, então Hitler também era um autêntico democrata, pois chegara ao poder por meio das urnas, e com uma margem de votos muito superior à obtida pela Frente Popular Espanhola. Mas, como se sabe, Hitler não era um democrata. A palavra democrata pode ter uma infinidade de significados. Não faltaram, durante o século XX, ditaduras ferozes que se proclamavam genuinamente democráticas. Muitas delas designavam-se como repúblicas democráticas populares. Contudo, numa democracia deve-se pressupor que haja respeito a todas as opções políticas, e a Frente Espanhola pretendeu, logo que chegou ao poder, excluir do jogo político todos os seus adversários. A democracia também implica a aceitação da economia de mercado e o respeito à propriedade privada, condições também ignoradas pelo governo da Frente Espanhola. Seguindo esse raciocínio, não foram as potências da Europa Ocidental que abandonaram o regime democrático espanhol. Foi a Frente Popular que se distanciou da democracia. Embora a França e o Reino Unido tenham decidido não se envolver na defesa da Frente Popular Espanhola, esta pôde contar com um importante aliado, a União Soviética de Stalin. Até então, a Espanha não havia despertado interesse especial nos soviéticos, que influenciavam a política espanhola apenas por meio do Partido Comunista do país ibérico, da mesma maneira que influenciam em outros... da mesma maneira que influíam em outros países por meio de partidos comunistas regionais. Stalin, todavia, adotou a Espanha e decidiu participar para valer do conflito interno espanhol. Mas seu objetivo não era incentivar no curto prazo a Revolução Comunista Internacional. Ao contrário, Stalin pretendia fazer da Espanha a vitrine para sua nova política internacional, mostrando ao mundo que a União Soviética era uma parceira confiável diante das democracias ocidentais, e dessa maneira conseguiu uma ampla coalizão para deter Hitler. O governo comunista russo havia estudado a fundo o livro Minha Luta de Hitler, e nele o objetivo da política internacional do ditador alemão estava mais do que claro: avançar sobre a União Soviética, acabar com o comunismo e conquistar uma imensa área de territórios colonizáveis para a Alemanha, expulsando os habitantes eslavos. Os líderes russos, principalmente Stalin, temiam que as potências ocidentais resolvessem apoiar Hitler em sua luta contra a União Soviética ou simplesmente que fossem coniventes com uma invasão da Rússia, deixando o Terceiro Reich massacrar o Estado comunista. Stalin pretendia, portanto, impedir a todo custo uma aliança entre as potências capitalistas. Para isso, a União Soviética não podia continuar empunhando a bandeira de apoio às revoluções radicais. Urgia mostrar ao mundo que era uma defensora da democracia. Essa mudança drástica na política da União Soviética não convenceu os líderes democratas europeus. Eles a enxergaram como uma manobra tática que não alterava o objetivo estratégico do comunismo: subverter a ordem política e econômica mundial. Entretanto, o regime da Frente Popular Espanhola, com seu radicalismo, provocou uma rejeição imediata nas democracias. Os incêndios de igrejas e conventos, o assassinato de sacerdotes adversários políticos, o ataque contra a propriedade privada pareciam sintomas de uma revolução comunista em curso, a qual a União Soviética dava agora seu apoio militar.
Dessa maneira, as três potências totalitárias, Alemanha, Itália e União Soviética, envolveram-se a fundo no conflito espanhol. As forças nacionalistas receberam também a ajuda de Portugal, mas somente no campo político. No país vizinho, a ditadura conservadora de Antônio Salazar sentia-se ameaçada pelo triunfo da Frente Popular na Espanha. A atuação da Itália no conflito espanhol foi a mais intensa e, paradoxalmente, a que menos chamou atenção. Sem dúvida, isso ocorreu porque na Segunda Guerra Mundial a Espanha teve um papel de menor destaque do que a Alemanha e a União Soviética. Mussolini enviou um grande contingente de tropas terrestres, o Corpo de Tropas Voluntárias, CTV, Força Aérea e até mesmo blindados para interferir a favor dos nacionalistas espanhóis. Além da ajuda direta nas batalhas, houve outras interferências não menos importantes, como o fornecimento de grandes suprimentos de armas, equipamentos e munições e o envio de oficiais instrutores. Sem dúvida, a Itália foi o país que mais investiu na Guerra Civil Espanhola, a tal ponto que esse investimento acabou minando seus próprios recursos militares. A ajuda prestada pelo Terceiro Reich foi muito menor. A Alemanha contribuiu apenas com a Legião Condor, uma formação de combate aéreo, a qual se juntou um pequeno contingente de instrutores em diversas modalidades de combate terrestre. Contudo, a Legião Condor obteve grande destaque, em parte por força da imagem nazista. A Alemanha despertava muito mais ódio do que a Itália fascista. Dessa maneira, sublinhar os vínculos entre o Terceiro Reich e a Espanha nacionalista eram muito mais eficazes do ponto de vista da propaganda do que associá-la à Itália. Mas é preciso fazer justiça à Legião Condor. Ela foi a primeira demonstração de organização e força da máquina de guerra alemã, que nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial provaria sua tremenda e surpreendente eficácia. A União Soviética, por sua vez, interveio no conflito de duas formas. Por um lado, enviou armas, munições e equipamentos em grandes quantidades e soldados em menor número do próprio contingente militar. Por outro lado, deu a ordem para que as brigadas internacionais se organizassem por meio da Comintern. Graças a elas, milhares de antifascistas de todo o mundo aderiram à causa espanhola de tal forma que a União Soviética não pôde ser acusada de estar enviando tropas próprias. A ajuda militar soviética foi decisiva para evitar o colapso da Frente Popular. Se não fosse a União Soviética, ela certamente teria perdido a Guerra Civil antes do fim de 1936. A qualidade de armamento soviético surpreendeu. Os tanques russos eram muito superiores aos enviados por alemães e italianos para reforçar o exército de Franco. O mesmo ocorreu em relação aos aviões, mas a Frente Popular não soube tirar proveito dessa superioridade material. O espírito de suas tropas era miliciano e seus soldados nunca souberam organizar-se como força militar. O exército nacionalista, por exemplo, chegou a contar com mais tanques de origem soviética do que alemã, todos capturados das forças da Frente Popular. A influência estrangeira sobre a Guerra Civil da Espanha estendeu-se ao campo político. Por exemplo, do lado nacionalista, o general Franco ordenou que todas as forças políticas que haviam apoiado o levante militar deveriam unir-se no Partido Único. Falange espanhola tradicionalista das Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, FET-JONS, FET-JONS. A Espanha pareceu, diante do mundo, converter-se em um genuíno Estado fascista comparável à Itália e à Alemanha, mas com forças muito mais conservadoras, exército, igreja católica, elites econômicas controlando o poder. Do lado republicano, a influência dos comunistas cresceu exponencialmente, a tal ponto que eles se transformaram em fator decisivo da política da Frente Popular. Mas os republicanos nunca conseguiram um alto nível de coesão, o que foi um elemento chave para sua derrota. O governo central viu sua autoridade ser ameaçada pelos governos nacionalistas catalão e basco, e por focos de poder regional em outras partes do país, como nas Astúrias e no Aragão. Uma grande variedade de partidos e sindicatos atuava de forma autônoma, à margem de uma causa nacional. A divergência fundamental do lado republicano foi gerada por duas teses opostas: fazer a revolução para ganhar a guerra ou ganhar a guerra para fazer a revolução. Os comunistas, seguindo as ordens da nova política externa adotada por Moscou, tiveram de apostar na segunda via, já que a ideia de fazer a revolução havia despertado ainda mais os temores de Londres e Paris. Para colocar em prática essa tese, foi necessário empreender, em 1937, uma espécie de mini-guerra civil dentro da própria força Frente Populista. Os defensores da primeira teoria, anarquistas e trotskistas, tiveram de ser convencidos à força. Por essa mesma razão, quando a guerra já estava militarmente perdida, havia tempo, os comunistas e seus aliados mantiveram-se na resistência por ordem de Stalin. O ditador pretendia entreter ao máximo as tropas nazistas e fascistas na Espanha, de modo a mantê-las longe das fronteiras soviéticas. Ele conservava a esperança de que a França e a Inglaterra passariam a considerar o risco de mais um regime fascista na Europa, aliado da Alemanha e da Itália. A costa espanhola era banhada por importantes vias de acesso aos impérios franceses e britânicos. Por exemplo, a comunicação da França com suas colônias no norte da África dependia das rotas mediterrâneas, facilmente interceptáveis a partir das Ilhas Baleares. O acesso do Reino Unido ao Oceano Índico dependia da livre passagem pelo Estreito de Gibraltar, encontro entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo ao sul da Espanha, e pelas Ilhas Canárias, arquipélago de domínio espanhol no Oceano Atlântico. Contudo, nem Londres tampouco Paris se convenceram de que o governo de Franco ofereceria algum risco estratégico a seus interesses imperiais, e logo puderam comprovar que tinham razão. Em 1938, diante da crise entre a Alemanha nazista e a Tchecoslováquia, e a iminência de uma guerra,
O general Franco declarou que a Espanha se manteria neutra caso o conflito se alastrasse pela Europa. Na Alemanha, essa notícia causou um profundo mal-estar, pois a Legião Condor ainda combatia na Espanha. A Guerra Civil Espanhola acabou em 1939, poucos meses antes do início da Segunda Guerra Mundial. Há uma opinião generalizada de que a Guerra Civil foi um preâmbulo da Segunda Guerra. Mas isso não é verdade. A Guerra Espanhola de 1936 a 1939 foi o resultado de conflitos puramente internos e ela não provocou nenhuma alteração na ordem política mundial. Na Segunda Guerra, a Espanha manteria a mesma posição adotada durante a Primeira Guerra. Seria neutra mesmo sendo simpatizante do eixo. Outro absurdo é rotular a Guerra Civil Espanhola e também a Segunda Guerra Mundial como um conflito entre a ditadura e a democracia. Nenhum dos grupos que pegou em armas na Espanha defendia a democracia. E, por fim, o que definiu a formação dos blocos que se enfrentariam na Segunda Guerra foram razões geopolíticas e não ideológicas. Lições militares da Guerra Civil Espanhola. Do ponto de vista militar, as táticas de combate da Guerra Civil Espanhola ficaram no meio termo entre as experiências da Primeira Guerra Mundial e as que seriam colocadas em prática na Segunda Guerra Mundial. As lições tiradas na Espanha seriam aplicadas por quase todos os países no conflito seguinte. A principal novidade observada do ponto de vista tático foi com certeza o uso de blindados de aviões para apoiar o avanço da infantaria. Esta última continuaria sendo o principal elemento para a conquista e ocupação definitiva do território invadido, objetivo que jamais poderia ser alcançado somente com os tanques ou com os aviões, armas modernas, mas insuficientes para uma ação completa. O armamento usado na Guerra Civil Espanhola era em boa parte obsoleto, porém algumas potências como a União Soviética, a Itália e a Alemanha estrearam na Espanha algumas de suas armas mais modernas. Caças, bombardeiros, canhões, carros de combate. A intenção era avaliar como essas armas funcionavam na prática durante uma batalha, de modo a melhorar seu emprego e as táticas. Ao observar que tanto a Itália quanto a Alemanha testavam tanques leves na Espanha, inferiores aos similares soviéticos e vulneráveis aos canhões antitanque, a França concluiu erroneamente que estaria segura caso batesse de frente com os dois países. Os generais franceses fiavam-se nessa sensação de segurança e adotaram uma posição defensiva, seguindo evidências que acreditavam ter colhido com a experiência da Guerra Civil Espanhola. O então coronel Charles de Gaulle, Gaulle, defensor da criação de grandes unidades de blindados para realizar ofensivas mais rápidas e batalhas de cerco ao inimigo, nunca recebeu o apoio de outros militares. Na Espanha, os dois lados em guerra empregavam tanques leves, mas nunca os utilizaram em massa numa ofensiva, com exceção da Batalha de Brunete, onde mais de 100 foram usados. Contudo, a infantaria não atuou em conjunto com os tanques, desperdiçando-se dessa maneira uma boa chance para instruir as tropas a usarem táticas com carros de combate. A Grã-Bretanha também não tirou conclusões muito válidas ou realistas do conflito na Espanha. Seu principal estrategista militar, o capitão Liddell-Hart, Liddell, espaço H-A-R-T, não se cansava de escrever artigos na Times argumentando que a defesa deveria ser sempre privilegiada em relação ao ataque. Já a União Soviética levou muito a sério as lições. O alto comando militar soviético concluiu que as táticas de combate e os armamentos empregados na Espanha eram uma amostra do que estava por vir nas guerras seguintes. Mas o principal teórico do emprego de blindados em ataques de profundidade, o marechal Mikhail Tukhachevsky, Tukhachevsky, acabou executado em 1937 durante o primeiro expurgo stalinista com alguns dos mais capacitados generais oficiais russos. Avançada e visionária, a doutrina de Tukhachevsky sobre o uso de tanques pesados acabou sendo abandonada. A União Soviética optou equivocadamente por dispersar seus tanques em pequenas unidades ao longo de toda a sua fronteira ocidental. Tanto de Gaulle quanto Tukhachevsky foram figuras incompreendidas em seus núcleos militares. Eles não tinham dúvida de que no futuro a guerra seria ofensiva e dinâmica, com o emprego combinado de blindados e aviões em decisivos ataques de envolvimento. A opinião geral, entretanto, apostava numa guerra eminentemente defensiva nos padrões da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Pensava-se erroneamente que forças menores dispersas, bem articuladas em posição de defesa, seriam capazes de resistir ilimitadamente ao avanço inimigo com poucas baixas. O blindado soviético T-26, que durante a guerra na Espanha se mostrava superior aos Panzers I alemães e aos tanques leves italianos Ansaldo, também tinham deficiências técnicas que não podiam ser ignoradas. Além disso, alguns desses tanques foram capturados pelo inimigo, o exército pró-franco, e acabaram nas mãos de engenheiros alemães. O T-26 deixou de ser um segredo para os alemães. Contudo, Stalin deu ordens para que se iniciasse a produção do tanque T-34, modelo que se tornaria a espinha dorsal do futuro exército soviético.
O T-34 seria o carro de combate mais produzido, potente, resistente e versátil da Segunda Guerra. De mesma maneira, os aviões soviéticos que haviam dominado os céus da Espanha em 1936 tornaram-se obsoletos em relação aos modelos alemães de 1938. Para não ficar para trás, os soviéticos empenharam-se no desenvolvimento de modelos mais modernos. Os italianos trataram de colocar em prática na Espanha seu próprio conceito de guerra veloz ou guerra célere. Tiveram êxito ao tomar a cidade de Málaga e aplicar essa mesma tática para tentar conquistar Guadalajara. Mas dessa vez a tática fracassou. Após essa derrota, Mussolini decidiu que a vitória na Espanha seria uma questão de honra e de prestígio pessoal. Por isso, enviou cerca de 70 mil homens para combater nos 3 anos seguintes e equipou o Exército Nacional com 800 aviões e 7,5 mil veículos. Quando em 1940 a Itália entrou na Segunda Guerra, dessa vez contra uma França seriamente atingida e uma Inglaterra decidida, ela tinha uma deficiência inegável de armas e aviões que haviam sido empregados em massa no conflito espanhol. A Itália nunca se recuperou dos prejuízos militares causados por sua intervenção na Espanha. Os alemães, por sua vez, analisaram o conflito espanhol de uma forma muito particular. Consideraram-no um modelo muito distante do que aconteceria em uma guerra futura. Limitaram-se a experimentar suas melhores armas. As operações com blindados foram sempre em pequena escala, como um ensaio para as ofensivas que aconteceriam na Europa. Os Panzers primeiro também serviam para o treinamento dos operadores, mas modelos subsequentes não foram enviados à Espanha durante a guerra. Aí tem uma imagem aqui com a seguinte legenda. A Legião Condor, unidade da Luftwaffe alemã, que participou da Guerra Civil Espanhola, desfila pelas ruas de Vigo antes de embarcar de volta para a Alemanha. E aí tem outras imagens. Vou voltar lá no início do capítulo. Né? Essa imagem aqui eu já mostrei, é isso? Essa eu já mostrei. Aí tem a imagem de um avião aqui, né? Ilustração de avião e a seguinte legenda. O avião alemão de reconhecimento Henschel HS-126 HENSCHEL exibe as cores da aviação nacional espanhola. Olha aí, legal. Outra imagem. Soldados marroquinos foram de grande utilidade para o general Francisco Franco. Aqui lutam na batalha de Jarama, não sei. Vamos ver se tem mais foto. Tem mais foto. A população civil foi a grande vítima do levante militar contra o governo republicano que culminou na Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. População civil aí, ó. Aí tem uma informação destacada aqui no meio da página. Após as eleições de fevereiro de 1936, alguns grupos militares começaram a conspirar contra a República. Aí tem uma ilustração de um outro avião, o Stuka, S-T-U-K-A. Junkers Ju-87 era um bombardeiro de mergulho, quase sempre presente nas incursões aéreas alemãs. Olha aí. Outra ilustração fantástica aí, ó. O cara que faz essas ilustrações aqui é um gênio, né? Outra informação também aqui no centro da página, ó. Vendo aqui de vermelho? Vou ler para vocês. Stalin decidiu envolver-se no conflito por acreditar que a Guerra Civil Espanhola seria uma vitrine para sua nova política internacional. Mais uma foto. O general Franco cuida de todos os detalhes em sua posição de comando na Batalha do Ebro. Outra ilustração, essa daqui, no caso, né, preenchendo toda a página. Tanque soviético T-26 reaproveitado após ser capturado pelo exército que se sublevou contra a República. Fantástica essa ilustração, né? Olha só. Que capricho. Riquíssima em detalhes, né? A pessoa que faz isso daqui é um gênio. Aí mais uma informação também destacada aqui na página. Franco determinou a união de todas as forças que haviam apoiado o levante militar em um único partido. Mais uma foto. As milícias da Frente Popular fracassaram como a força militar que deveria salvar o governo legítimo. Olha aí. Mais uma ilustração.
Oficial do Exército Espanhol do período anterior à Guerra Civil, de 1931 a 1936. Olha só como era. Muito legal, muito legal. Então é isso daí, pessoal. Finalizamos o capítulo 6 do volume, né? O primeiro volume aí, dentre esses 30 que eu vou ler para vocês. Capítulo 6. Esse volume aqui vai até o capítulo... Acho que é o capítulo 11, né? Capítulo 11. É isso daí, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!